Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje, Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Neto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Eu é que agradeço, é uma honra muito grande participar desse programa de vocês aqui e poder dar minhas opiniões também aí para todos os trabalhadores ligados ao setor de prestação de serviço do Estado de São Paulo. Muito bom. Esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Para você que está nos assistindo, manda sua pergunta, sua dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Para começarmos aqui o nosso bate-papo, antes gostaríamos de ouvir um pouco sobre sua história, que você conte aí para a gente o início dessa sua militância no mundo sindical, sua trajetória até política também. Olha, minha história é curta, eu sou analista de sistema, sou profissional de informática e durante os anos da ditadura militei na organização da categoria de profissionais de tecnologia da informação, desde a associação até a fundação do sindicato. E também militando politicamente no antigo MDB, depois no PMDB. Sou filiado ao PMDB até hoje, sou da direção estadual, sou do diretório nacional e presido o Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação. Não fui o primeiro presidente, fui da primeira diretoria e nós organizamos. E eu trabalhei até vir para o sindicato, eu era analista de sistema, fui até superintendente de informática da antiga FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A. Eu fiquei 22 anos na FEPASA como dirigente, desde gestor da área de TI até superintendência. E aí chegou um momento que eu tinha que decidir o que eu fazia. Se eu ia buscar a luta pela, o que nós chamamos, regulamentação da nossa profissão, organizar o sindicato, ou eu continuaria a minha carreira como profissional de TI. E fiz a opção de vir para o movimento sindical. Então deixei a carreira e passei a ser dirigente sindical como presidente do SINDPD desde 1989. E desde lá construímos uma entidade fantástica. O SINDPD representa o Estado de São Paulo? Os trabalhadores de processamento de dados e tecnologia da informação do Estado de São Paulo. Em torno de 120, 140 mil trabalhadores na base, 55 mil filiados hoje, sede própria, 12 subsedes ao longo do Estado, ou seja, uma convenção coletiva considerada pelo Diese uma das 4 melhores do Brasil. Temos 40 horas semanais, jornada de 40 horas semanais, temos 75% de hora extra nas 2 primeiras horas, 100% a partir da segunda hora. Temos vale-refeição para todo mundo, PLR, auxílio creche e outras tantas conquistas. São mais de 70 cláusulas. O que nos dá um orgulho muito grande de ter construído essa categoria, organizando esse sindicato, mas ainda com uma, eu diria, com uma insatisfação com relação a isso, que nós não conseguimos ainda regulamentar a nossa profissão. É um sonho. E fui descobrir há 3 ou 4 anos atrás que não adianta você ir para o Congresso querer fazer uma regulamentação da profissão. Porque para você montar um conselho que represente a sua categoria, como tem o Conselho de Administração, de Economia, de Odontologia, você, na verdade, não pode ser pelo Congresso Nacional. Isso é privativo do Executivo. Então, todos esses deputados, senadores, que ficam dizendo, não, vamos fazer uma regulamentação da sua profissão, vamos fazer um conselho para a sua profissão, não acreditem. Para você ter uma regulamentação de profissão, você ter um conselho da sua profissão, você tem que vir um projeto oriundo do Executivo. É iniciativa dele, ou seja, é uma prerrogativa deles. E agora estou trabalhando junto ao Executivo para que a gente possa remeter ao Congresso Nacional uma legislação que regulamente a profissão dos trabalhadores em tecnologia de informação no Brasil inteiro. Ok, muito bom. Neto, aproveitando aqui essa questão do sindicato, que você é presidente, queria que você falasse qual é a situação do sindicalismo no Brasil hoje. Olha, é uma situação boa, mas uma atuação difícil. Veja, boa por quê? Porque nos últimos 12 anos são pouquíssimas e honrosas categorias que não tiveram aumento real de salário. Então, desde o governo Lula, em 2003, há um crescimento muito grande da organização dos trabalhadores, há um respeito pelo sindicato, e todas as categorias saíram ao longo desses anos com aumento real de salário. Todos. Esse provavelmente será um ano diferente, um ano difícil, embora na convenção coletiva do SINDPD, nós em janeiro já garantimos aumento real. Mas o que nós tínhamos antes da Nova República, a partir de 85, nós tínhamos um inimigo declarado, que era a ditadura militar.
Hoje você não tem um inimigo declarado. Hoje você tem, pelo contrário, você tem a tentativa da introdução no Brasil do neoliberalismo na década de 90, desde Collor a Fernando Henrique. Você teve toda a pregação do individualismo muito grande, que ninguém precisa de sindicato. O Fernando Henrique disse que não precisava nem ter lei salarial, que o RV ia dar a ele, o salário do trabalhador era corrigido diariamente. E nós sabemos que não funciona assim. A única coisa que eu sinto que sindicato hoje, ele não pode fazer lei, né? Por isso que eu milito no partido político também. Nós podemos lutar, organizar, agregar, mas a hora que fizer uma lei que defenda o trabalhador, nós temos que ir para o Congresso Nacional. E por isso que é importante ter clareza do valor do voto. O voto é uma coisa muito importante. E, infelizmente, o que está ocorrendo no Brasil, a partir do neoliberalismo, há uma decepção com partidos políticos, há uma decepção com os políticos, ou seja, há um trabalho muito grande contra a classe política, contra os partidos políticos. Está certo que eles contribuem de alguma forma para isso. Você hoje tem 33 partidos no Brasil. E hoje também mais uns 30 querendo nascer. Então, a reforma política ela vem no bojo da necessidade de você poder organizar esse tipo de coisa e dar qualidade à representação política no Brasil. Então eu creio que o momento é um momento de muita responsabilidade para o movimento sindical. Em que pese a grande mídia, as redes sociais, a maior rede efetiva de comunicação com os trabalhadores são os boletins dos sindicatos, são os sites dos sindicatos, os e-mails que os sindicatos mandam, newsletters que eles mandam, ou seja, para comunicar ao trabalhador aquilo que efetivamente está acontecendo. Porque se ele for ouvir só o que a grande imprensa fala, é bom ele saber que ela tem interesses, e não é o interesse dos trabalhadores, é o interesse daqueles que financiam as suas programações. Então são os grandes bancos, as grandes transnacionais, efetivamente, que pagam para que tenha um programa, tenha outro programa. Então, o que a mídia falar, você sempre precisa dividir um pouco por dois, porque não é o seu interesse que está em jogo, é o interesse das corporações, dos financistas e assim sucessivamente. Neto, eu queria só entender um pouquinho, você, enquanto presidente do sindicato, né, achou necessária essa sua participação na política para avançar nas lutas da categoria? Achei e acho. Até porque, e é necessário? Eu acho que sim, porque primeiro é o seguinte, o sindicato não faz lei. Vamos pensar o seguinte, a lei do salário mínimo, que foi aprovada agora, né? Que dá uma recuperação do salário mínimo ao longo dos anos, que vem desde lá do governo Lula, que é aquela política que dá inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos anteriores, que é para dar aumento real para os trabalhadores. E com isso o salário mínimo cresceu 72%. Quem é que aprova essa lei? O Congresso Nacional. Você vai aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, quem é que aprova a lei de zoneamento? Que vai dizer se aqui no centro da cidade pode ser construído prédio, se aqui no centro da cidade pode ser demolido prédio, se o bairro que você mora pode ter shopping center. Quem é que aprova? A Câmara Municipal. A tarifa do ônibus, quem aprova? A Câmara Municipal. Ou seja, tudo passa pelas representações, seja na Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas, seja no Congresso Nacional. O governo não dá um passo, tudo ele precisa aprovar no Congresso. Por exemplo, hoje nós estamos vendo um paradoxo, nós temos um governo que tomou posse em 1º de janeiro, mas não conseguiu até hoje aprovar o seu orçamento para o ano. Nós estamos no final do mês de março. Como é que pode? Ele está trabalhando com 1/10 todo mês do ano passado. Não é o orçamento atual, é o orçamento do ano passado. Então tudo está difícil, porque não foi aprovado ainda no Congresso Nacional o orçamento. E enquanto não aprovar, ele vai trabalhar com 1/10. E assim sucessivamente todas as coisas. Qualquer coisa que o governo precise fazer, precisa do Congresso. Ele pode até tentar com medida provisória, mas dependendo da medida provisória, ele é derrotado no Congresso. Dependendo da medida provisória, até o Congresso faz como o Renan fez com a medida da desoneração, que devolveu direto para ela. Falou, isso aqui não é assunto para medida provisória. Ou seja, o Congresso tem uma autonomia. O Congresso faz com que tudo possa correr da maneira que deva ser corrido. E é correto. Executivo executa, legislativo legisla. Tudo passa pelo legislativo. Ok, muito bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre as medidas provisórias 664 e 665, que alteram a regra de concessão do seguro-desemprego. Vamos falar também sobre reforma política e as mais recentes mobilizações sociais aqui no país. Bom, Neto, como é a atuação da Central dos Sindicatos Brasileiros, do qual você é presidente? A verdade é o seguinte, a CSB ela se propõe, ela nasceu, e eu assumi há 4 anos atrás, em fevereiro de 2012, eu assumi a presidência, meu mandato vai até fevereiro de 2016,
no sentido de criar uma central que seja diferente das demais centrais. Porque se nós achássemos que faríamos a mesma coisa que as demais centrais, nós nos filiaríamos a uma delas. Então essa central ela tem clara para ela e para todos os seus participantes qual é o papel de uma central. Central não é sindicatão. Primeira coisa. Tem central por aí que no carro do sindicato, a marca da central é maior que a marca do sindicato. Não, importante para nós é o sindicato. Porque nada se constrói na estrutura sindical sem sindicato. Quero fundar uma federação, o que eu preciso? Preciso de 5 sindicatos. Quero fundar uma central, preciso de sindicatos. Então, para nós, é claro que o sindicato é mais importante. Então, nós atuamos na horizontal, naquilo que perpasse por todas as categorias. Por exemplo, salário mínimo, educação, saúde, habitação, essas medidas que o governo está fazendo agora, 664, 665, que nós vamos discutir daqui a pouco, atinge todas as categorias, ou seja, aquilo que atende o geral. E no que atinge específico a rama de trabalho, o setor que trabalhe, seja ele metalúrgico, comércio, serviços, aí cada sindicato tem o seu papel. E como é que a central ajuda? Formando dirigentes, auxiliando dirigentes, dando condições de abrir espaço para que eles possam expressar as suas necessidades. Seja com curso de qualificação, por exemplo, de negociação, de oratória, cursos de administração sindical, de administração contábil para sindicatos. Então, essa é a visão que a central tem. Além dela ter um conceito muito próprio dela, né? Ela se diz, é uma central nacionalista, não xenófoba, mas nacionalista. É uma central que defende a estrutura confederativa, defende a unicidade sindical, ou seja, onde tem um sindicato, na célula de um município não pode ter 2 sindicatos, e defende a contribuição compulsória dos trabalhadores para a sustentação financeira dos sindicatos, que seja aquela contribuição sindical que neste mês de março é descontada de todos os trabalhadores seletistas. Ou seja, veja, ela é bem diferente de muitas centrais que estão por aí. E, acima de tudo, ela quer a defesa do nacional desenvolvimentismo, ou seja, quando nós brigamos para que a Petrobras, no pré-sal, introduzisse o conceito de partes nacionais, ou seja, 65% de qualquer sonda, de qualquer navio, de qualquer torre, de qualquer coisa que a Petrobras fosse comprar, tinha que ter 65% de produtos fabricados no Brasil, por brasileiros. Pode ser uma multinacional, não importa, mas tem que estar no Brasil. Com isso nós geramos emprego, transferimos tecnologia e, acima de tudo, construímos uma grande empresa. Então esse é o perfil da nossa central. Ok, certo? Muito bom. Quais as principais reivindicações dos trabalhadores brasileiros hoje? A principal reivindicação que eu vejo hoje nos trabalhadores é a questão do imposto de renda. A tabela de imposto de renda está muito defasada. Isso é um problema para nós. A classe operária, os trabalhadores, veja, quem ganha R$2.000 por mês já está pagando imposto de renda. De 2 a 4 mil. A partir de 4 mil, a taxa de tabela de imposto de renda, que é 27,5%, é igual a quem ganha 60 a 100 mil. Nós defendemos uma tabela de imposto de renda, primeiro corrigida com 60%, para você elevar todas essas coisas. O que está acontecendo? Você dá um aumento real de salário, o companheiro passa por uma faixa, passa a pagar mais salário. Imagine R$2.000 pagar 7,5% de imposto. Salário tem que ser o seguinte, vamos botar salário acima de 7, 10 pau, para aí começar a tributar esses caras. E cria faixas novas, em vez de 27,5%, vai 35%, 40% para quem ganha mais. Então, a principal reivindicação, especialmente da classe média, dos trabalhadores, da minha categoria, profissionais de TI, que tem um salário médio de 3,5, 4 mil, é no sentido de você ter uma tabela de imposto de renda atualizada, fazer justiça tributária, porque quem paga imposto no Brasil são os trabalhadores. A segunda é a questão da educação. Né? Mas isso não passa pelo sindicato? Passa. Porque a minha categoria, por exemplo, tem uma defasagem de 100 mil trabalhadores. Porque as empresas estão dizendo que não há qualificação suficiente para que ele possa admitir os trabalhadores. Então você precisaria ter cursos técnicos ou cursos universitários que respondam a essa necessidade das empresas. Nós sabemos que as universidades hoje, elas formam mais informando do que formando. Então ela sai bem informada, mas no caso de TI, ela tem que passar por certificações. Mas aí está relacionada à qualidade do que a gente tem no mercado hoje de educação? Com certeza. Você tem bons cursos, mas que não respondem à necessidade da indústria que pertence a esse curso. Vou citar um exemplo. Ele se forma em analista de sistema numa faculdade.
estudou 4 anos, aquelas coisas todas. Aí ele vai para a empresa vai dizer, tá muito bom, tudo que você aprendeu está ótimo, só que eu preciso de que você seja certificado por uma ferramenta específica da Microsoft. Ele tem que fazer um curso de certificação daquela ferramenta da Microsoft, que não tem nada a ver com a universidade. Aí ele tem que fazer o SAP, que é outra ferramenta. Tem que fazer um curso de certificação de SAP. Ele tem que ser certificado para trabalhar naquela matéria. Então fica complicado. Isso não dá para levar para a universidade, porque as empresas transnacionais descobriram uma maneira de ganhar dinheiro, que é falar certificação. Então Oracle, SAP, Microsoft criaram cursos que você vai lá e aprende a lidar com aquela ferramenta e aí ganha um certificado. Com aquele certificado, a empresa precisa de alguém que tenha aquele certificado, você é contratado. Então não importa o curso que você faça, de turismo a engenharia eletrônica, se você não for certificado, você não trabalha. Então essa, eu diria, dicotomia entre a faculdade e a realidade é que nós precisamos ver como nós resolvemos. E são cursos caros. Uma certificação hoje, dependendo do produto, é R$4.000 para um curso de 60 a 120 horas. Não é fácil. E o trabalhador não tem como, e a empresa não investe. Sim. Então eu creio que essas são as grandes dicotomias. Mas, acima de tudo, há uma insatisfação geral com relação à corrupção, com relação a uma série de coisas que ocorrem no Brasil e que são demonstradas de maneira, às vezes, até bastante equivocada, para que você tenha uma visão distorcida de todo o processo. Daí é um descontentamento geral, na verdade, né? Mas eu acho que a corrupção é uma questão endêmica. O cara fura a fila, ele senta no estádio na cadeira que não é dele, ele dá um jeitinho, tem um famoso jeitinho brasileiro. O que é isso? É endêmico no brasileiro. Precisamos ter uma educação para mudar isso. Você tem que respeitar. Quantas vezes você vê nas redes sociais as pessoas denunciando que entra no metrô, local reservado para grávida, para pessoas idosas, está ocupado por jovens que não estão nem aí de levantar e dar a cadeira. Ou seja, já é endêmico. Nós precisamos resolver esse problema, que é um problema de educação. Ok. Bom, não percam, no próximo bloco a gente vai falar sobre as medidas provisórias 664 e 665, reforma política e manifestações. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa, com o nosso convidado, Antônio Neto, presidente da CSB. Neto, qual é a posição da CSB em relação às medidas provisórias 664 e 665? Nós já falamos aqui que elas alteram as regras da concessão de seguro-desemprego. Nós somos contra. Você vê? Então, poderia matar aqui a resposta. Com certeza. Mas não vou matar, mas não. Vamos dizer por quê. Para os nossos internautas entenderem. Primeiro que são 2 medidas que vêm mexer diretamente com o trabalhador. A 665, que fala especificamente do seguro-desemprego, nós já demonstramos para o governo, nas reuniões que temos tido com os ministros, e a CSB faz parte do conjunto de centrais que está discutindo com os ministros, que essa mudança proposta pelo governo é uma mudança tenebrosa para o trabalhador. Porque hoje você precisaria ter 6 meses de carteira assinada em 18 meses para você oferir o seguro-desemprego pela primeira vez. Então, o que a medida propõe? Que você tenha 18 meses corridos, sem interrupção, para que você tenha o seguro-desemprego. Isso vai tirar em torno de 40% a 50% de pessoas, da primeira vez que vai buscar o seguro-desemprego, da possibilidade dele entrar para o seguro-desemprego. Essa foi a primeira grande constatação dos dados que nós tivemos. E aí,
A quem efetivar? Aí nós vimos que primeiro tira 40%, 50% das pessoas. O segundo é pior ainda. A quem é que mexe? Mexe com a juventude, que é o primeiro emprego. Então, nós já dissemos e temos repetido isso, o governo deveria retirar essas medidas provisórias. E como é que o governo está reagindo, por exemplo, às reivindicações das centrais? Ele está dizendo o seguinte, já está no Congresso, vamos discutir no Congresso. Então nós vamos discutir no Congresso, para que a gente possa mostrar aos congressistas que eles devam ou rejeitá-la, ou fazer de tal maneira que possa ajudar efetivamente a corrigir aquilo que se justificou essa medida. Porque vocês viram no Fantástico, uma vez disseram que prenderam uma quadrilha que estava fraudando o seguro-desemprego. E aí eu disse para os ministros, essas medidas que vocês estão tomando não acabam com a fraude. Elas reduzem a possibilidade de alguém acessar o seguro-desemprego, mas não reduzem a fraude. Como é que nós reduzimos as fraudes? Se vocês quiserem, nós temos propostas. A fraude se reduz aparelhando melhor o Ministério do Trabalho, que está desaparelhado, está faltando funcionário, faltando fiscal. Então você, ao fazer isso, você dá condições do Ministério do Trabalho ter mais controle sobre a questão do seguro-desemprego. Segundo, se você diz que quer acabar com a rotatividade, tá certo, porque você gera uns 100 números, o ano passado foi assim, 20 milhões, 150 mil trabalhadores registrados durante o ano e 20 milhões trabalhadores que foram demitidos. Sobraram um saldo líquido de 150 mil trabalhadores que gerou empregos novos no ano passado. Então, há uma dicotomia muito grande. Por que você gera tanto emprego e gera tanta saída? No CAGED ele acompanha todas as demissões. A nossa resposta é assim, você quer acabar com isso? Também temos solução. A Convenção 158 da OIT que proíbe demissão imotivada. Primeiro, no Brasil tem uma excrescência chamada demissão sem justa causa. Outras medidas poderiam ser tomadas para ir no direto a uma tão devastadora. Então, a primeira foi essa. A segunda é a seguinte, tem um artigo na Constituição, o artigo 239, que no seu parágrafo 4º diz o seguinte, as empresas que forem responsáveis por um alto índice de rotatividade poderão ser punidas. Então vamos aplicar, vamos regulamentar aquele artigo e aí punir as empresas. Porque também localizamos, e é bom o seu telespectador saber disso, nós vimos o seguinte, 6,2% dos estabelecimentos no Brasil são responsáveis por 64% das demissões no ano. Então está localizado. Nós podemos olhar com lupa. Está identificado, né? Sabemos quem são aqueles que estão fazendo isso. Então, ao saber quem são, podemos tomar atitude. E tem outras coisas, por exemplo, nós fizemos uma proposta para melhorar ainda mais, o artigo 477 da CLT, numa medida do Garrastazu Azul Médici, lá na época de 70, fez o quê? Botou que para você fazer homologação no sindicato é só a partir de 1 ano de carteira. Então por que você não faz todo, sem exceção? Entrou na empresa, foi demitido, tem que fazer homologação no sindicato. E com isso nós queremos o quê? Que as empresas, a gente possa acompanhar efetivamente como é que está essa rotatividade e identificar ainda melhor. Então vai perguntar, por que fazer homologação? Porque nós garantimos ao fazer homologação que o direito dos trabalhadores não sejam lesados, que não hajam injustiças, que eles não sejam demitidos de maneira inequívoca. Ou seja, veja quantas medidas nós temos antes de reduzir o acesso ao seguro-desemprego. Isso no caso da 665. A 664 trabalha com a questão da previdência. Inclusive criaram uma brincadeira lá, dizendo o seguinte, tem muitas jovenzinhas que casam com senhores idosos lá à beira da morte para ganhar a pensão vitalícia. Então, com isso, vamos criar uma maneira de impedir que elas possam fazer isso. Olha, nós levantamos esses dados. No ano de 2014, apenas 500 casamentos desse tipo aconteceram. Ou seja, é irrisório isso. O número é muito pequeno perto do que... Perto da medida. E você vai prejudicar tanta gente que são sérias. Que vai dizer, olha, a mocinha casou porque estava de olho lá no seguro morte e da pensão vitalícia do idoso. Ou cuidador com a senhorinha. Parem com isso. Não é esse o problema. Neto, esses são os argumentos. Esses argumentos do governo, eles têm fundamento, então, mediante... Na nossa visão, não, por isso que nós repetimos.
tirem essas medidas do Congresso. Quer discutir todas as coisas? Estamos abertos a discutir. Podemos ajudar a minorar uma série de coisas. Achamos que devemos ajudar a combater fraude, desvios, mas queremos fazer isso de forma transparente, né? Mas tem uma coisa lá, por exemplo, na 65 que nós apoiamos. Veja bem, a Suzana Richthofen, né? Ela matou os pais. Pela lei do Código Civil, ela perde direito à herança. Não sei se você sabia disso. Ela perdeu o direito à herança. Mas na Previdência ela não perde. Então ela está recebendo pensão da morte dos pais, ela está recebendo, ela e o irmão estão recebendo. Então, tal qual no Código Civil, que a pessoa que causa a morte daquele que vai lhe dar um benefício, no civil perde o direito à sucessão da herança, aquelas coisas todas, traz para a Previdência a mesma coisa. Se você for responsável pela morte, você não vai receber pensão de quem você matou. Nós apoiamos. Você tem coisas que você pode apoiar. Agora, os absurdos, essas justificativas esdrúxulas, isso não resolve nada. Isso é um falso moralismo. Nós devemos trabalhar para você melhorar a Previdência cada vez mais, porque ela tem melhorado bastante, acabar com o fator previdenciário, né? Organizar de tal maneira que você possa fazer com que toda a classe operária, todo o povo brasileiro que tem acesso à Previdência, tenha uma boa Previdência e que tenha um poder de compra na sua pensão, ou seja, no seu salário de aposentado. Ok. Neto, como é que você vê hoje a situação do trabalhador terceirizado no Brasil? Olha, você sabe, eu presido o sindicato de prestação de serviço, né? Eu sou presidente do sindicato que pratica a terceirização. Então eu vejo com muito bons olhos. Nós temos uma boa convenção coletiva. É uma discussão muito importante que está acontecendo no Brasil sobre a necessidade de regulamentar a terceirização. Eu nem chamaria terceirização, porque esse nome inclusive está bastante, eu diria, bastante desgastado. A verdade é regulamentar a prestação de serviço para dar uma segurança jurídica para as empresas que são empresas prestadoras de serviço. Porque elas prestam serviço, eu já vi empresas prestando serviço na Polícia Federal, em que a Polícia Federal atrasa o pagamento em 120 dias. E está em contrato que pode atrasar 90. E a empresa segura isso, depois chega uma hora que não tem como aguentar, depois vai dizer que não presta um bom serviço. Não tem como você prestar um bom serviço se a empresa que presta serviço não recebe. Ou seja, há necessidade de você regulamentar esse setor, o setor de prestação de serviço, para dar condições que essas empresas tenham segurança jurídica na relação capital e trabalho, segurança jurídica no seu contrato entre tomadora e prestadora. É uma discussão muito grande isso. E há uma discussão interessante numa lei que está no Congresso, a Lei 4330, e que algumas centrais tentaram introduzir dentro dessa lei uma reforma sindical. Ou seja, se você presta serviço para a empresa A, você vai seguir a convenção coletiva da empresa A, e não a convenção coletiva da empresa que presta o serviço. Só que é o seguinte, vou pegar um exemplo da minha categoria. Hoje a gente presta um serviço por um período dentro de um banco, então os meus trabalhadores serão bancários. Mas terminou o trabalho lá 90 dias, 120 dias, o projeto acabou, que é serviço. Isso aqui não é aluguel de mão de obra, isso aqui é prestação de serviço. E sai de lá, vai trabalhar numa empresa do comércio, aí então ele deixa de ser bancário e passa a ser comerciário, segundo a intenção de algumas centrais. Nós dizemos o seguinte, eles são representados pela sindicato da sua categoria, tecnologia da informação. Então, essas coisas que atrapalharam um pouco o andamento da 4330, além de uma definição difícil de ser colocada, que é a questão da atividade fim da empresa. Que é outro item bastante discutível. Muito também. discutível. O problema é você definir qual é a atividade fim da empresa. Então, os tribunais, eles têm isso como dogma. Ou seja, você não pode terceirizar a atividade fim. E a terceira coisa que é complexa é a questão também da solidariedade ou da subsidiariedade. O que significa isso? Eu sou contratado por uma empresa terceirizada ou prestadora de serviço na empresa A. Se essa empresa que eu fui contratado não me pagar, o responsável é quem contratou essa empresa. Então isso se chama solidariedade. Subsidiariedade é o seguinte, no tribunal, se eu não receber o salário da empresa que eu trabalho, trabalhando para outra empresa, eu tenho que ir no tribunal, e no tribunal ele vai verificar se aquela empresa que contratou a empresa que eu trabalho
ela tem responsabilidade também ou não. Porque se ela pagou tudo direitinho, cobrou tudo direitinho, teoricamente a empresa deveria me pagar. São os direitos dos trabalhadores que estão em jogo. Nós defendemos a solidariedade, que é para dar respeitabilidade na contratação. Quem contrata tem que contratar direito. Quem contrata mal, pague duas vezes. Pague para a empresa e pague para o trabalhador quando ele perder seus direitos. E creio que essa lei, a 43, deve voltar agora à baila para ser votada e deve passar. Nós não podemos mais esperar, teremos que ter efetivamente uma regulamentação da prestação de serviço no Brasil e por setor de especialização, efetivamente. Ou seja, pessoal de TI, pessoal de vigilância, todas as diversas áreas de prestação de serviço. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o nosso último bloco. Agora a gente vai falar um pouco sobre reforma política. Neto, a reforma política é considerada a mãe de todas as reformas. O senhor concorda com isso? E por que esse título? Porque ela é também a mãe das corrupções. Então, quando você vê aí a Operação Lava Jato, você está vendo as empresas empreiteiras todas envolvidas num esquema de contribuição para a eleição. Então, como é que pode uma empresa grande, seja ela banco, seja ela comércio, seja ela indústria, seja ela construtora, contribuir para todos os candidatos, né? Então você fala assim, não, ela deu 40 milhões para um, 30 milhões para outro. Que interesse tem ela para fazer isso? E segundo, é injusto, né? Porque o sindicato, por exemplo, não pode contribuir para a campanha. É proibido por lei. Mas o banco pode. O banco pode ter lá o representante dos banqueiros, a construção civil pode ter o representante da construção civil lá, o do comércio pode ter, o da indústria pode ter, financiado pelas indústrias, né? E vai dizer para mim que é dinheiro do patrão. Ele, além de doar, ele abate no imposto de renda lá na frente. Veja. Então, a mãe das reformas, porque o sistema eleitoral nosso está ruim. Você pega, por exemplo, em São Paulo, o Tiririca teve 1 milhão de votos, 1.100.000, 1.200.000 votos. O partido que ele pertence, não sei se a maioria sabe, mas é o PR. E só fez propaganda com ele. Não utilizou nenhum tempo de televisão com qualquer outro candidato. Você não sabe quem foi eleito junto com o Tiririca. A mesma coisa com o Celso Russomano, que teve 1,5 milhão de votos, que é do PRB. Você não sabe quais foram os demais deputados que foram eleitos com o PRB. Ou seja, então está errado esse sistema. Ele distorce a realidade. Então você precisa fazer uma reforma política em que você mexa na questão do financiamento da campanha, no sistema eleitoral. O sistema eleitoral tem, dá para dar um exemplo, são as coligações partidárias em nível proporcional. O que eu quero dizer isso? Na base de candidaturas estaduais, federais. Teve no Paraná um exemplo que teve lá uma coligação partidária X que tinha uma mulher candidata, uma companheira candidata, que defendia relações homoafetivas, relações, grupos LGBTs, aborto, né, dentro da coligação. E tinha um outro partido coligado que tinha um pastor que defendia exatamente a antítese disso. Perfeito? Os dois foram eleitos. Por causa da coligação, os dois foram eleitos. Aí, quem votou na candidata está decepcionado porque ajudou a eleger o pastor. Quem votou no pastor está decepcionado porque ele elegeu a candidata. Quer dizer, não pode, essas coisas, precisa
acabar com essa deformação. Então, acabar também com as coligações partidárias proporcionais. Então, o sistema de eleição é outra coisa que, esse voto aberto, você está votando em pessoas. Então, hoje nós temos uma representação no Congresso que é uma representação do PIB. Quem tem dinheiro está lá. Trabalhador não pode ser candidato. Não tem recurso. Uma candidatura a deputado federal em São Paulo, você não faz ela com menos de 6 milhões de reais. Isso é um absurdo. As campanhas ficam caríssimas, justamente porque você está disputando com pessoas que têm muito dinheiro. Então, se qualquer trabalhador quiser ser candidato, ele pode ser candidato, só que ele não se elege. Ele vai ajudar a eleger alguém. Então, eu defendo, na reforma política, nós temos que ter um controle severo sobre o financiamento de campanha. Eu vou a ponto de dizer que eu defendo financiamento público de campanha. Segundo, voto em lista. Você para de votar no candidato, você vota na proposta do partido. Então, se o partido tem um número de votos, a lista do partido elege aquelas pessoas do partido. E se o partido não corresponder na próxima eleição, você não vota na lista daquele partido. E aí você tem o sistema eleitoral de lista fechada, na minha opinião. Não é voto distrital, nem voto distrital misto, que é uma discussão muito interessante. Acho que valeria a pena até se fazer um programa sobre reforma política. O que é voto distrital? Explicar para as pessoas, para esses companheiros que estão nos assistindo, o que é o voto distrital. Né? O que é o voto distrital misto, o que é lista fechada, o que é lista aberta, as diversas nuances que tem. Ou até o distritão, que o presidente do PMDB, Michel Temer, vice-presidente da República, defende. Que ele defende que são os mais votados de cada estado sejam eleitos. E aí, 1,5 milhão de votos que teve o Russomano não leva mais nenhum, leva ele. E assim sucessivamente, porque eu lembro do Enéas, que teve a primeira eleição do Enéas para deputado federal, ele elegeu 8 deputados junto com ele. Tinha um que tinha 200 votos. E gente com 120 mil votos não se elegeu. Então é uma distorção muito grande. Ou seja, por isso que a reforma política é a mãe das reformas. Porque ela indexa de como vai se comportar. Hoje nós temos 33 partidos. Não tem cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? Se o partido não tiver uma performance no país inteiro, não tiver um desempenho, ou seja, ter 5% do voto em 9 estados, por exemplo, que essa é a tese defendida hoje, ele não tem representação no Congresso, não tem acesso ao fundo partidário, não tem acesso à televisão. Mas ele continua o partido, na próxima eleição ele pode disputar. Então isso daria, hoje, se você aplicar dessa regra, nós teríamos 8 partidos só no Congresso Nacional e não 26. Como é que você consegue trabalhar com 26 partidos no Congresso? Tem partidos que têm 1 deputado, 2 deputados. Sem contar a diversidade de interesses, né, Neto? E viram siglas de aluguéis. Na época das eleições, esses micropartidos, eles procuram os grandes partidos, os médios partidos, para oferecer os 30 segundos que ele tem direito mínimos para compor o tempo de televisão do partido maior, do candidato maior. Então, por isso que precisa fazer essa reforma. Se você acabar com o financiamento privado, você resolve 99% do problema no Brasil, que é a corrupção. Porque quando alguém investe numa candidatura a prefeito, numa candidatura a deputado, governador, presidente da República, põe dinheiro lá, uma grande construtora, um grande banco, eles vão, obviamente, seus interesses estarão em xeque logo na frente, vão cobrar a fatura. Então, por isso que nós achamos e defendemos que você tenha uma reforma ampla para realmente possa representar. Nós sabemos que não vai ser possível. Não adianta você... O ideal, nem sempre você consegue, mas vamos tentar o possível para minorar esse problema nessas nossas próximas eleições. Eu, aproveitando aí a oportunidade, eu pergunto o seguinte: o sistema político brasileiro está preparado para se adaptar a uma reforma política ampla? Considerando que você falou que não vai ser possível, né? Então... porque com esse Congresso, você tem que pensar o seguinte, vai mexer... Essa é uma coisa interessante. Vai mexer com interesses deles mesmos. Vamos dizer o seguinte, mandato de senador. Né? A gente acha que o mandato deve ser coincidente, por exemplo. Todo mundo tem 5 ou 4 anos de mandato. Hoje o mandato de senador é 8. Você acha que os senadores aprovarão reduzir o seu mandato? Dificilmente. Salvo engano meu, vai mexer na carne deles. Né? Então toda a mudança... Por isso que eu acho que a mudança tem que ser olhando para frente. Então você faz, por exemplo, agora as eleições de prefeitos com um mandato um pouco maior, né? Para 2022 você dá coincidência de mandato. Você tem uma eleição num dia, você votar de vereador a presidente da República. Porque você tem eleição de 2 em 2 anos. E as eleições são muito caras para o Brasil hoje.
muito caras. Não é uma brincadeira a quantidade de... Parece que na eleição última, somando todas as despesas de deputados federais, estaduais, senadores, governadores, presidente da República, foram 8 bilhões de reais despendidos na campanha eleitoral. Isso é um dinheiro... Eu não consigo nem ver como é que é esse tamanho desse dinheiro. Eu não consigo dimensionar. Porque é muito dinheiro. Só a campanha da presidente Dilma, dizem que a prestação de conta, eu não vi, apresenta em torno de 300 milhões de reais. O Aécio, 270. É dinheiro que não acaba mais. Então, nós precisamos inverter esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ser difícil com o Congresso, mas é o que nós temos. Nós não podemos pensar diferente. Esse foi o Congresso eleito, nós temos que respeitá-los. A democracia é isso. Quando eu lutava contra a ditadura, eu queria a eleição de vereador a presidente da República em todos os níveis. Não é para o meu candidato ganhar, é para você poder se manifestar nas ruas, os sindicatos poderem se reunir, fazer assembleia, negociar, porque antigamente você não podia nem negociar salário com o patrão. Então você tem todas as coisas. Agora, democracia, praticá-la é muito difícil, porque tem nuances, né? Você tem pessoas contra, pessoas a favor, pessoas que não pensam nada, e isso se expressa na sociedade. Agora, eleito o Congresso Nacional, bem ou mal, ele é o reflexo da nossa sociedade. Não adianta xingar, não. Não adianta xingar. Para melhorar é ter consciência no voto. Daqui 4 anos tem outra vez. Neto, você acredita que uma reforma política seria capaz de mudar a cultura política brasileira? Em todas as instâncias, Legislativo, Senado? Olha, na verdade, a minha crença é que nós precisamos mudar. E tem que ter paciência, porque tudo é tempo. Se as pessoas não sabem sequer que elas estão votando, né, em lista aberta, que ela vota no A e elege o Z, porque ela não sabe quem ela elege. Ela vota, que aqueles que não são eleitos somaram votos para eleger aquele que você não votou. Ponto. Então, eu digo sempre, você na OAB vota em lista. Você não vota nas pessoas na OAB, você vota na chapa da OAB. Você não vota no conselho de qualquer categoria, você vota na chapa. No sindicato, você não vota nas pessoas, você vota numa chapa. Quer dizer, nós já estamos acostumados com lista fechada e não sabemos. Então, o partido criar uma lista, também já estamos acostumados com isso, porque todos os outros votos que nós fazemos na sociedade são votos em lista. Ou seja, cabe a nós dizer que podemos criar uma nova cultura. Agora, vai demorar para aprender. Por isso que precisa praticar. Democracia é isso, é uma coisa... O Brasil é muito novo. O Brasil tem quantos anos? Foi em 500, nós temos 515 anos. Você vai na França, quantos anos tem a França, a democracia da França? Quantos anos tem a democracia da Grécia? Com todo o tempo que tem a democracia da Grécia, veja o que está passando na Grécia hoje. Ou seja, a democracia, ela precisa ser praticada. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter educação política para o povo, né? Ou seja, os sindicatos têm a obrigação de discutir com seus filiados e não filiados a questão política e ideológica, o papel, o lado do balcão que o sindicato está, os interesses econômicos das categorias, sejam de trabalhadores, sejam dos patrões. Ok. Neto, a gente aqui prometeu falar sobre as manifestações, né, sociais. Eu vou aproveitar as perguntas, na verdade, de alguns internautas e respondendo já para 2 deles, que é o Miguel Pires, São Bernardo do Campo, Silvia Lopes de Barueri, que questionam justamente a questão da manifestação. Eles perguntam o seguinte: as manifestações, elas são legítimas? Qual é a essência? Elas realmente funcionam? Funcionam. Sempre funciona. E são legítimas. Democracia é isso. O fato de você ter uma manifestação na sexta-feira em defesa dos direitos trabalhistas, por uma reforma política e contra as medidas provisórias 664 e 665, você tem um movimento sindical organizado indo para a rua. Aí no domingo você tem uma manifestação dita espontânea. Não existe manifestação espontânea. Me perdoem, isso não é verdade. Há um clamor contra a corrupção, há um clamor contra um partido que dirige o Brasil hoje. Então você tem tudo, mas você tinha de tudo lá. Você tinha quem era pelo impeachment e tinha quem não era pelo impeachment. Não pode ter impeachment porque não sei o quê. Aí você tinha quem era pela... Veja que absurdo, pedindo a volta dos militares, por um golpe militar para assumir. Quer dizer, nós saímos depois de
tanto 21 anos tivemos toda... Vai pedir. Isso é até inconstitucional, esse cara podia até ser preso, mas está lá, e democracia dá o direito de você falar o que você quiser. Agora, tem que ter responsabilidade. Sim. Eu posso dizer o que eu quiser aqui olhando para aquela câmera, mas eu tenho que ter a responsabilidade de responder por isso. O que ocorre no Brasil é que ainda a gente não junta o direito com o dever. Porque eu tenho o direito de falar o que quero, mas tenho o dever de responder pelo que eu digo. Porque fica fácil você falar todo o grau de coisa que você queira falar. Mas nós temos que acostumar com democracia. Democracia é isso. Democracia é participação. Agora, é uma pena que seja tão díspares as reivindicações. Eu até brinquei que eu li uma foto lá, ó, fora PT, fora Dilma, fora Valdívia. Quer dizer, o que o meu jogador lá do meu Palmeiras tem a ver com essa brincadeira? É como nas manifestações de 2013. Tinha uma menina, eu quero um namorado. Quer dizer, ou seja, não tem nada a ver. Perde a essência. Por quê? Ali do Porque está faltando formação política. Às vezes falta até conhecimento de história. Porque quem pede um golpe militar, quem pede a volta da ditadura, não sabe o que foi aqueles momentos negros. Inclusive, Neto, só te interrompendo, essa é justamente a pergunta da nossa internauta Larissa Pires, de São Paulo, capital. Ela fala justamente isso. O que leva a sociedade ainda a permitir protestos pedindo a volta dos militares? Não seria um crime? Ele é crime, mas é democrático. É por isso que eu digo, tem que ter o direito e o dever. Ela tem o direito, qualquer um tem o direito de pegar, ir para uma manifestação e pedir o que quiser. Agora, tem que ter a responsabilidade de responder pelo que pediu. Concorda comigo? O que ocorre é que a gente hoje não tem, e até o governo não vai fazer isso, porque se fizer isso vai, na verdade, promover aqueles que estão querendo fazer esse pedido esdrúxulo, né, ao penalizá-los. Mas poderíamos. Qualquer um de nós, eu, você, os que nos assistem, poderiam fazer uma representação no Ministério Público e dizer: aquele fulano está indo contra a Constituição, está pedindo um golpe militar. Como quando alguém pede o separatismo, ele não pode ser punido por isso, porque está dito na Constituição que isso teria que ser feito de uma outra forma. Se ele junta, faz uma manifestação pelo separatismo do Estado, aquela coisa toda, ele pode ser punido também. Mas, veja, o momento é tão bonito da história do Brasil que nós temos na presidência da República alguém que deu a sua juventude na luta contra a ditadura militar. Foi presa, torturada, cumpriu 3 ou 4 anos de cárceres e vira, de repente, a presidente da República. Quem sofreu tudo que Dilma sofreu na carne não vai permitir que façam com alguém o que fizeram com ela. Então vai ser mais tolerante do que os outros, vai ser mais compreensiva, mais generosa, vai ouvir todos esses desacatos, todos esses xingamentos, todas essas, basófias que fizeram no final de semana, e vai ouvir com tranquilidade, porque ela sabe quanto custa a democracia. Ela sofreu na pele, sofreu na carne, sofreu durante a sua juventude, ou seja, ninguém mais do que ela tem condição moral para dizer: não vamos punir, não vamos bater, não vamos reprimir, não. Nós lutamos para ter democracia. A democracia não é a minha democracia, a democracia é para todo o povo. Se ele quer se expressar dessa maneira, tudo bem. Pode ser que nós estejamos errando em alguma coisa e não comunicá-lo direito das coisas que estão fazendo, para onde queremos ir. Mas é o direito dele, e direito de ser oposição, inclusive. Bom, Neto, a gente está chegando no fim do programa. Eu quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui conosco hoje e deixar à vontade aí para você fazer suas últimas considerações. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Parabenizar primeiro pelo programa, que eu acho uma ferramenta muito importante de informação para a categoria, para os trabalhadores, para o povo em geral, né, que assistem isso. Invejando vocês, daquela inveja boa, né? Saudável? Não sei se existe isso aí, mas porque eu também gostaria muito de montar alguma coisa similar, não conseguimos fazer nada assim, e ser convidado para vir aqui participar e ver que já está com 26 programas, é uma coisa bonita, porque perenizar é uma coisa muito importante, né? Eu brinco sempre que água mole em pedra dura, tanto bate até que molha, né? Então vamos ficar molhando, porque as pessoas precisam ouvir as diversas ideias, as diversas opiniões, porque pode sentar alguém aqui que tem a opinião completamente contrária à que eu tenho. Isso aqui não é um debate, é uma exposição das ideias. E fazer isso e depois distribuir isso para mais de 1 milhão de pessoas, distribuir para todo mundo, levar isso adiante, é uma coisa, é um sacerdócio. Vocês estão de parabéns e eu estou profundamente honrado de aproveitar esse espaço, compartilhar com você aqui e parabenizar o presidente Genival, porque não é fácil fazer o que vocês fazem. Investir
coisas para os seus trabalhadores representados, sejam colônia de férias, sejam consultórios odontológicos, seja o que for voltado para a categoria que representa. E este é mais um serviço que você presta à sua categoria. Ok, muito obrigada, Neto. Bom, chegamos ao final de mais um programa. A todos que nos assistiram, especialmente as pessoas que enviaram suas perguntas, um grande abraço e até o próximo programa.